entrevista aqui comigo rapidinho. Agora vai, Simon. Estamos aqui com Simon Weintraub, meu amigo e um dos maiores fonoaudiólogos, meu professor, um dos maiores fonoaudiólogos e professores de oratória do Brasil. Já teve no Jô, History Channel, enfim. Simon, muita gente que acompanha o meu canal quer desenvolver a comunicação e tem esse problema de timidez e inibição. Qual a dica que você tem e qual a origem disso aí? Realmente a criação dos pais, os pais criam os filhos para eles, não para o mundo. Então, ou mimam demais ou reprimem demais. Então, é muito importante para o pai e para a mãe não ficar fazendo isso, nem reprimindo, nem ficar mimando. Tem que deixar o filho solto. E eu tenho uma escola muito boa, eu tenho 7 filhos, se vocês colocarem no meu site, boasfalas.com.br, eu boto a biografia, vocês vão ver a minha família ali. E eu criei bem solto. Minhas filhas iam para a festa com 13, 14 anos. Eu nunca fui buscar uma filha na festa. Falei, se vira, pega táxi, pega carona, mas não me ligue. Aí hoje, eles são muito espertos, como você conhece. Eu tenho 7 filhos, meninos são empreendedores, porque os pais ficam ali protegendo, morrendo de medo. Ou se você tem que ficar com medo, vai morar no interior, porque para morar na cidade grande você tem que arriscar um pouco, senão acaba atrapalhando a evolução dos seus filhos. E uma coisa muito importante é o pai não chegar perto da filha ou do filho. Vem cá, filhinho, olha aqui, olha o suquinho. Eu tenho um aqui de 40 anos de idade que tem a voz fina, vocês podem ver no meu site, no link Voz Fina. A mãe, vem cá, meu filho, olha o casaquinho, vai chover, hein, eu guardo a chuvinha. Aí o cara dava tiro lá do helicóptero, aí ele chegou, conhece. Então assim, você deve pegar o seu filho, falar grosso com ele, ensina ele a falar grosso. Muitos jovens chegam na puberdade. Fica com aquela voz de falsete, aí quando vem aquele, ele, epa, peraí, aí fica com medo e continua falando assim, como vocês vão ver lá no site, no link Voz Fina, um monte de homens, 30, 40 anos, falando assim. Até tem uma história engraçada que eu tinha um corretor de imóveis, que ele trabalhava só para artista, era o Chico Buarque de Holanda, Paulinho da Viola. Aí eu mudei a voz dele, ele tem 50 e poucos anos, aí primeiro ele me convenceu a não mudar a voz dele, que como é que vai ser minha vida com a nova voz? Eu falei, você vai ficar com voz de homem. Aí quando eu mudei a voz dele, era assim, já era meia-noite, ele ficou 3 horas me convencendo a não mudar. Aí quando eu mudei, aí no dia seguinte liga o Chico Buarque lá pro escritório dele. Quem está falando? Ele falou, aqui é o nome. E ele falava assim, aqui é o nome, né? Aí o Chico Buarque, não, o nome não tem essa voz, não é possível. Aí ligou para cada do sócio dele e falou, prenderam o nome no banheiro e estão dizendo que é o nome. É um cara lá com uma voz grossa. Não, ele foi naquele Simão Weintraub, ele mudou a voz dele. Ontem à noite lá, 5 minutos, aí ele pegou, ele foi lá pessoalmente para ver se era verdade. E eu encontrei o Paulinho da Viola também no evento, ele falou, olha, é incrível o que você fez, mudar a voz dele com 50 anos de idade, e a voz dele está firme, está muito boa. Então tudo são fatores emocionais. Raramente tem alguma coisa orgânica. Inclusive a gagueira também são fatores emocionais? A gagueira é tão emocional que se o gago conversar com o animal, ele não gagueja. Ele fica horas e horas conversando com um cachorro lá, e ele não vai gaguejar nada. Chegou alguém, olhou para a cara dele, eu sou gago, peraí. Aí só porque ele lembra que é gago, ele começa a gaguejar. Em alguns casos que você viu que eu coloco uma música alta no ouvido do gago, e ele fala fluentemente, quando ele não se ouve, ele perde o medo e fala fluentemente. Às vezes o gago até sozinho no quarto dele, ele começa a falar com ele mesmo e não gagueja nada. Então, se fosse orgânico, não aconteceria isso, né? Claro, tem até lá no YouTube também do Simon, no canal, você pode entrar aí, o link tá na descrição. E o pessoal acha até que é montagem, porque aparece o antes, o cara gaguejando ou com voz fina. O meu caso tá lá também. Agora você tá com a voz de locutor aí tinha uma voz de criancinha também lá. Eu sou professor de inglês, eu faço isso. Aí, ele ficava assim, ó, fazia isso toda hora aí, os cacuetes dele, né? Então ele hoje já está fazendo até locução aqui no curso, já contrataram ele para fazer locução. Porque a voz é emocional, simples. Eu pego uma criancinha aqui com 3, 4 anos, ela já está sofrendo bullying. Tem um garoto lá no meu site, no link Voz Fina, e ele sofrendo bullying que já, com 5 anos de idade, bicha, Mulher Maravilha, é o Gabriel. O Gabriel está lá, aí pai e a mãe chegam para mim, olha só que absurdo, gente. Eles chegam para mim e dizem assim, ele está sofrendo bullying, e aí chega em casa chorando. Eu falei, vem cá, Gabriel, como é que tua mãe te chama? Minha mãe? Vamos brincar, Gabriel! E teu pai? Vamos jogar bola, Gabriel! Ele fala assim com você, aí eu parti para cima dos pais dele, né? Vocês estão de parabéns, estão criando um filho gay, pode continuar que ele vai virar gay mesmo, como vocês estão querendo. Que isso, pô? Vocês estão tratando ele como uma mulherzinha. É muito mimo. É muito mimo, entendeu? Então aí ele pegou, aí eu falei, vocês estão proibidos de fazer isso,
Mudei a voz do garoto, nunca mais ele falou fino. E hoje ele está aí com 13 anos, 14 anos, está falando normalmente. Mas se aquele pai continuasse fazendo isso, estava ferrado esse garoto, né? Ia ficar com a voz feminina, né? Ia complicar a vida dele. Então são coisas assim que o comportamento dos pais são muito importantes, como exemplo para os filhos. Porque às vezes o pai também fala mal, o pai às vezes é gago, passa a gagueira para o filho. Eu tenho duas mães aqui, uma combinou com o marido que não ia falar com os filhos até eles chegarem aos 15 anos de idade, na puberdade. Aí eles tinham que dar o recado para o pai passar para a mãe não falar com o filho. Aí os dois filhos não ficaram gagos, era uma menina e um menino. Realmente deu certo o que ela armou, a situação que ela armou. Então é incrível, você vê, e se ela falasse com os filhos, iam ficar gagos, iam pegar com a convivência. Então também é uma teoria que eu sou muito contra, que é hereditário. Eu acho que é mais a convivência. Ele está convivendo com pai gago, mãe gago, parente. Tem outro também que ele chegou, ele imitava o vizinho gago, os 3 filhos. Ele chegava, hoje eu falei com o vizinho, ele os 3 filhos ficaram gagos. Eles tinham 4, 5, 6 anos de idade, os 3 ficaram gagos. Porque o pai fazia essa palhaçada. Esse desenho animado, o porquinho gago, um monte de criança fica gaga. Novela que bota gago, o Antônio personagem Fagundes, também. O Antônio Fagundes foi 6 meses fazendo um gago na novela Rainha da Sucata. Aí um monte de adolescente chegou aqui, lembrando que pegou a gagueira imitando o Antônio Fagundes. E na minha aula de oratória também, que você está perguntando, eu inventei a porrada terapia, a argumentação sob pressão. Tem até um aluno aqui que é um executivo, que mandou todo mundo aqui naquele lugar, né? Que foram mexer com o inglês dele, ele falou um palavrão aqui, né? Então, aqui você vai aprendendo a ter esse controle emocional. A gente pressiona, questiona, bate boca. Aí eu criei esse clube que você fica aqui o resto da vida quando acaba a carga horária. Então, esses alunos antigos como o Paulo vinham aqui para perturbar os novatos. Ele ficou me ajudando a questionar. E eu preparei muita gente aí no Brasil, aquele Arthur Vigílio, senador de Manaus, ele era tímido, gaguejava um pouco. A Kira Grace, vocês vão ver o vídeo da Kira Grace, que é comentarista de UFC, ela gaguinha lá no site, toda enrolada para falar, a voz fraquinha, né? E tudo emocional também, essa comunicação. Ficar mimando, protegendo, botando medo, colocando insegurança, ou então fica reprimindo muito, tem que ser o primeiro aluno. Chegou uma garota na Barra, você viu? A garota chega lá, minha mãe quer que eu seja a primeira, eu sou a segunda, porque a primeira fica em casa, só estuda, eu não. Eu faço ginástica, faço esporte. Você viu a mãe sufocando a garota gaguinha lá, com uma mãe dessa, vai ficar gaga, né? Então você não deve pressionar teu filho, ficar lá sufocando, que ele tem que ser o primeiro aluno. Deixa ele mais livre um pouco para ele poder criar uma independência, né? Porque senão ele fica dependente de você. Você vê, tem aquela aluna que está lá no site, no vídeo da porrada terapia, que ela solta um monte de palavrão lá. O pessoal debochando dela com 30 anos de idade, ela passeando com a mãe e com o pai no shopping. Todo fim de semana. O que vai acontecer? Ela está toda travada, ela fica uma bonequinha ali. Entendeu? É isso que é importante. Então tá ótimo. Aí você vê que eu acho muito legal essa abordagem do Simon, que uma boa comunicação, você tem que ter também um equilíbrio emocional, e a pessoa tem que saber lidar bem, inclusive com a fala sob pressão. É importante assim, você tem que sentir, olha aqui, eu vou dar uma dica, hein? Atenção, presentinho, hein? Você coloca a mão aqui na tua garganta, se eu falar fino assim, oi, tudo bem? Não vai vibrar nada. Se eu colocar aqui embaixo, oi, tudo bem? A voz vibra. E a voz masculina é grave. O hormônio masculino é grave. Então, se a mulher toma bomba, a mulher que já tem uma voz média para grave aí, se ela toma bomba, ela começa a falar com a voz assim, por causa do hormônio masculino. Então, você não tem que ter voz fina nem voz média, você tem que falar grosso mesmo, falar grosso, com voz de homem. E boas falas. Então tá ótimo. Olha, muito obrigado por assistir. Deixa o seu like aí, o seu comentário também. Muito obrigado por assistir. Esse aqui é o Paulo Nidec com o Simon Weintraub. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.